Então, é com muita satisfação que a gente dá início a esse trabalho, a essa associação que é recém-nascida, não é? Mas que tem um lastro bastante grande tanto no jeito de didática da Ampere, quanto na realização dos ENDIPs, e agora, então, ela amadurece com essa perspectiva de ser uma associação nacional. A live de hoje, ela tem como tema Educação, Didática e Tecnologias, do como fazer ao todo fazer, na formação de professores e no exercício da docência. E nós convidamos para estar conosco as duas colegas, professoras doutoras, a Érica Barroso Downey, que é da Universidade Estadual de Minas Gerais, e a Elisângela André da Silva Costa, que é do Ceará, da Unilab. Eu vou apresentar daqui a pouquinho cada uma delas, mas eu queria antes colocar os 4 principais objetivos dessa nossa conversa de hoje. Elas vão fazer uma apresentação em torno desses objetivos. Né? O primeiro deles é de refletir sobre princípios e fundamentos dos processos de ensino e aprendizagem mediados pelas tecnologias digitais da informação e da comunicação, ou TICs, como se costuma falar. É importante ver princípios e fundamentos do processo de ensino e aprendizagem mediados pelas tecnologias. O segundo objetivo é justamente problematizar a docência e o uso das tecnologias, expandindo as reflexões em torno, como a Cristina Dávila já ressaltou, do como fazer para o todo fazer da ação docente. Eu estou muito curiosa para ouvi-las falar do todo fazer da ação docente. Essa expressão, eu confesso que eu não conhecia. E o terceiro objetivo, que é o discutir, a partir da pedagogia e da didática, os desafios vividos pelos professores, as condições de vida, as suas condições de trabalho e o contexto de formação. E, por fim, e aqui vale dar um destaque, que é o socializar experiências de articulação entre as TICs, a formação inicial e a formação contínua, apontando os limites e as perspectivas. Aliás, é a partir dessas experiências que a, a Érica e a Elisângela têm elaborado os trabalhos e o que nos apresentarão hoje. Então, eu vou apresentar primeiro a Érica, em seguida ela vai fazer a sua apresentação, aí depois que a Érica concluir, eu farei a apresentação da Elisângela. Então, a Érica, nossa primeira convidada, ela é licenciada em matemática pela FAF de Belo Horizonte. Ela é também mestre em educação pela Faculdade de Educação da Federal de Minas Gerais e doutora em educação pela Faculdade de Educação da USP. A Érica foi professora de matemática na educação básica durante 25 anos e atualmente ela é professora e coordenadora do curso de licenciatura em matemática da Universidade Estadual de Minas Gerais, no campus de Ibirité. Ela também participa dos grupos de pesquisa, o nosso GPF, que é o grupo de pesquisas nosso da Universidade, da Faculdade de Educação da USP, e do Laboratório de Estudos sobre a Docência da Universidade Estadual de Minas Gerais, que é o LEDOC dessa universidade. A Érica escolheu para conversar conosco sobre o tema do trabalho remoto, as plataformas de aprendizagem, quais as finalidades da educação. Chamo atenção para esse título. Nós estamos fortemente envolvidos no contexto desse trabalho remoto e plataformas de aprendizagem, e a Érica vai nos lembrar aqui quais são mesmo as finalidades da educação para fundamentar esse processo, né? E ela tem como questões de partida 2 aspectos.
Que elementos temos para pensar a docência nos dias de hoje? Ela pergunta. O que nós fizemos até agora, até então, que nos dará chão para pensar e fazer, pensar no que fazer? Gostei muito dessa primeira chamada, porque ela deixa claro que o que nós fizemos até então, e cada um de nós que aqui está tem anos, né? Alguns mais, claro, como eu, né? Outros menos, mas temos uma experiência do que fizemos, temos um chão, e é a partir desse chão que a gente tem que fazer hoje. Né? E o segundo ponto, ela traz a seguinte reflexão, que a pandemia é algo novo, ela afirma, mas muitos outros movimentos ao nosso redor não são novos. E aí ela pergunta, o que é novo? O que não é? O que já vem de outros tempos e intencionalmente? Esses temas, essa reflexão, a Érica baseia, tem como base dessa sua fala, as experiências que ela realiza no Grupo Colaborativo de Formação Continuada, articulada com a formação inicial de professores que ensinam matemática, e no projeto de laboratório de matemática. Nós vamos, então, com muito gosto, ouvir a apresentação da Érica. Ela terá de 20 a 25 minutos para fazer as suas colocações. Vocês vão aí anotando todas as suas questões, colocando no chat, enfim. E após a fala dela, então, eu apresentarei a Elisângela e o temário que ela traz para hoje. Muito obrigada. Boa tarde a todos, todas. É com muita alegria que estamos aqui hoje, né? Eu tenho que agradecer primeiramente a todos os presentes, em especial a professora Selma, que nos fez convite, a professora Cristina, que nos apoiou nesse momento, e a professora Elisângela, que divide comigo esse espaço aqui tão rico, tão cheio de pessoas que a gente tem o privilégio de dialogar nesse momento. Né? Nesse momento urgente, esses encontros são urgentes e valiosos. Né? É um momento de reflexão. A professora Selma já introduziu as minhas questões iniciais, né? Que elementos temos para pensar hoje, que fizemos até então, que nos dará chão para pensar isso. Não estamos começando agora, temos um caminho e como fazer que essas conquistas nossas continuem nesse contexto de tragédias, né? De tragédias diversas, a da pandemia e outras que nos assolam, né? Principalmente as questões das políticas públicas já ressaltadas pelo professor. Como a professora Selma disse, a pandemia é algo novo, mas muitos outros movimentos não são. Então, a gente tem que pensar sobre isso. Temos que inovar? Sim, temos que inovar. Mas aí eu vou trazer a professora Terezinha Rio, uma mineira, filósofa, de qualidade, né? Nos disse inovar, sim, mas no sentido de não necessariamente trazer novidade. Temos trabalhado arduamente, como já foi dito pela professora Selma, em busca de uma educação inclusiva, uma educação de qualidade, e essas conquistas não podem ser perdidas. Né? O que eu trago aqui para a gente pensar? Essas duas experiências bem recentes, uma do Grupo Colaborativo de Formação de Professores, que ensinam matemática, e o outro, Laboratório de Matemática. As duas experiências partiram de uma parceria entre a escola e a universidade. Né? No caso, o grupo colaborativo, professores da universidade, alunos da licenciatura e professores da escola de educação básica, juntos, pensando os problemas da escola, considerando, partindo dos problemas da escola, refletindo juntos, produzindo conhecimento, numa relação colaborativa,
identificando esses problemas, promovendo reflexão, ou seja, produzindo conhecimento, né? Esse movimento foi extremamente significativo, um movimento de pesquisa e de parceria. A experiência nos mostra a importância da pesquisa e a necessidade das licenciaturas estarem articuladas, ligadas à escola de educação básica, pensando as questões reais. Se queremos pensar em professores que deem conta de transformar essa realidade, se implicam nessa realidade, temos que estar junto com as escolas, partindo das questões reais, concretas da escola. Então, isso tem que continuar. Como continuar isso no contexto social? O outro projeto, Laboratório de Matemática, partiu dos professores da Escola de Educação Básica, que nos procurou, e também é uma parceria que preocupados em garantir a qualidade da educação básica, né? E aí foi um movimento também de diálogo, de construção, e o resultado disso foi melhoria do desempenho dos alunos significativamente, das relações em sala de aula, de envolvimento na escola, de uma outra postura, uma outra relação com o conhecimento, em especial conhecimento matemático, mas não só em matemática, uma nova relação com o conhecimento. Além da parceria da universidade com a escola, para refletir alternativas sobre as situações concretas, reais, de sala de aula, alguns aspectos presentes nos projetos, dois projetos, foram intencionalmente considerados. Reconhecer os futuros professores e os professores da Escola de Educação Básica como produtores de conhecimentos, foi fundamental. Buscar as relações colaborativas, parceria, interativas, dialógicas no processo formativo dos professores. A teoria deixa de ser o ponto de partida nesse momento, dessas duas experiências, e para se tornar mediação importante e necessária em busca do entendimento dos problemas trazidos pelos professores e pelos alunos licenciados que estavam na escola. O fortalecimento do papel e a função como co-formador de professores dos professores da Escola de Educação Básica. O reconhecimento da estudante da educação básica como sujeito capaz de aprender. O atendimento individualizado dos estudantes da Escola de Educação Básica. Hoje, mais do que nunca, esses são alguns aspectos que foram intencionalmente considerados nessas experiências. Hoje, mais do que nunca, essa condição está colocada para a formação. Essa parceria com as escolas tem nos dado elementos para redimensionar e clarificar os currículos na licenciatura, em especial nesse curso de licenciatura em matemática. E a nossa observação e pesquisa mostra que essa contribuição não é unilateral. Ela também traz alternativas e melhoria da qualidade da educação básica. Como fazer essas experiências? A questão que está colocada para nós hoje é como continuar nessa lógica, garantir essa interface, a interação necessária ao processo formativo virtualmente, ou de formas complementar virtual. Como continuar nesse contexto? A parceria, a colaboração, a inclusão, a interação, a construção coletiva de conhecimento, a pesquisa, esses são os fundamentos, os pilares das experiências citadas. Experiências que nos possibilitaram analisar, refletir e mudar, mesmo que pontualmente, a realidade das escolas. Como fazer no contexto atual de distanciamento social que esses conceitos permeiem, continuem permeando as nossas práticas. Ao mesmo tempo que o momento nos exige fazer algo, temos que refletir sobre o que fazemos. A atividade docente é prática, como é uma atividade teórica prática, né, como tão bem nos coloca a professora Selma Clemente. O que temos hoje? De imediato, o trabalho remoto, usando os meios disponíveis da forma como podemos, aprendendo com os colegas, uma situação extremamente
precária, caseira, mas é isso que nós temos buscado, é isso que temos em mãos, e estamos aprendendo uns com os outros, né? Isso tem sido feito de diversas formas, umas universidades, escolas que já têm esse recurso já utilizando, outras parando para pensar, criando alternativas, vendo a melhor forma de acessar os alunos e tudo mais. Mas é certo que, como diz a professora Edmeia Oliveira, da UFRJ, né, hoje não temos condições de fazer educação online para todos. O que está acontecendo não está contemplando todos da mesma forma. Sabemos da importância dos diversos ambientes formativos, né, mas como a importância deles, mas como conseguir esse ambiente, a participação e a inclusão de todos nesses ambientes. Enquanto não temos uma estrutura ideal, vamos aprendendo com os colegas. Hoje a educação, e não é de hoje, né, já faz tempo que isso acontece, é bombardeada por uma perspectiva ou visão de sociedade que valoriza o individualismo e a meritocracia. Escolas, professores, estudantes são concorrentes entre si, como se a competição fosse melhorar ou fosse a forma adequada de educação. A convivência humana é posta de lado em nome do individualismo. Nessa perspectiva, como diz o professor Luiz Carlos Freitas, o Estado, que seria o responsável por corrigir as deficiências e desigualdades, retira-se e deixa o sujeito à própria sorte. O Estado não tem nada a ver com isso. O sujeito tem liberdade para fazer o que quiser, em todos os sentidos, não só na educação. A análise aprofundada de como isso acontece na educação é encontrada nos trabalhos do professor Luiz Carlos Freitas, da Unicamp. Uma perspectiva onde a avaliação tem papel fundamental, a lógica da concorrência, e para isso os exames e avaliações são fundamentais. Desigualdades sociais são tratadas como desigualdade de mérito. Se foi aprovado, é porque mereceu, se esforçou. Se não passou nas avaliações, é porque não se esforçou devidamente, não investiu. Nessa perspectiva, o Estado não assume a educação e busca passá-la à iniciativa privada. Isso não é de hoje, né? Já vimos isso acontecendo já há um tempo. Na mão das empresas privadas, a concorrência ficará garantida, como já vinha acontecendo. O professor Luiz Carlos Freitas faz uma análise aprofundada dessa questão. Ele mostra como essa lógica seletiva e excludente vem se materializando na educação. A Base Nacional Curricular Comum, a linhas materiais didáticos, né, as plataformas de aprendizagem, as avaliações, ou seja, ele considera que a Base Nacional Curricular Comum, materiais didáticos, incluindo as plataformas, avaliações, seria o núcleo da educação. Nesse caso, as palavras presentes nas experiências que vivenciamos, inclusão, atuação colaborativa, parceria, interação, construção coletiva, não tem lugar nessa perspectiva meritocrática, individualista e concorrencial. Como buscar garantir essas relações, as interativas, colaborativas, do tipo novo, como diz o professor Orwell, né, no contexto atual? Ou como não cair na lógica meritocrática? O trabalho remoto que hoje fazemos é extremamente caseiro, vamos dizer assim, né? E a EAD também, não são coisas novas, são coisas diferentes, não são coisas novas. É claro que temos que apropriar desses recursos. Eles abrem possibilidades diferentes de acesso, de construir ambientes formativos diferentes. Entretanto, esse momento que estamos vivenciando vai servir de ensaio, de base, tanto para nós aprendermos com as finalidades de educação que queremos, que precisamos aprender a utilizar esse recurso, como também aqueles que contrapõem ao que
ao que queremos, almejamos para a educação. Queremos, sim, uma educação que envolve inclusão, atuação colaborativa, parceria, né? Então, como fazer que esse trabalho, que esses recursos nos atendam nessa perspectiva? Esse exercício de trabalho remoto, esse ensaio, vai nos dar elementos, mas vai também dar elementos para os interessados em abocanhar esse mercado, né? Essa educação mercadológica, a venda dessas plataformas, a venda de materiais didáticos, a venda de recursos para a educação online, vamos dizer assim, né? Se apropriarem mais ainda desse espaço. Então, continua sendo um campo de luta, né? O mercado que já vinha colocando essas plataformas à venda, as plataformas de aprendizagem. E a partir desse ensaio, segundo o professor Freitas, os estudos que ele faz a respeito, né, a EAD toma mais força, um sistema mais organizado está por vir, mais profissional através dessas plataformas, na perspectiva meritocrática, individualista, mercadológica. Essas plataformas, muito provavelmente não, já estão sendo vendidas, né, para secretarias, para as escolas e por aí. E as consequências do uso pelos empreendedores da educação. Tivemos essa experiência muito próxima e eles se identificam não como educadores, como empreendedores de educação, vendendo essas plataformas. E as consequências vão desde a questão da desprofissionalização, desqualificação profissional docente, dado ao uso de inteligência artificial e outros recursos. Uma lógica seletiva e excludente que vem embutida nessas plataformas, nas suas tecnologias. A atividade docente, em alguns casos, nessas plataformas, fica reduzida à tutoria. Redução de salários, redução de número de professores, por aí vai. Qual a lógica que está por trás dessas plataformas? Como as plataformas de aprendizagem, ou melhor, quem as construiu, considera a educação, pensa os objetivos e as finalidades da educação. O trabalho remoto é a alternativa que temos hoje e não podemos negar. O que deve ser feito para ampliar, né, para evitar ampliar a desigualdade escolar? Não é o caso de achar ruim a tecnologia, de forma alguma. Ela é bem-vinda. O problema é o modelo de educação que está por trás dessa tecnologia que vem na perspectiva mercadológica, de educação de distância que ela traz. Uma repetição do modelo tradicional de educação, uma educação baseada na transferência de conteúdo. A educação não vai melhorar porque virou tecnologia de ponta, como disse o professor Luiz Carlos Freire. Né? Continuando com o modelo de transferência de informação e de exercício. A proposta educacional hoje colocada pelas políticas públicas, baseada na lógica meritocrática, que tem avaliação como mote, está vindo embutida nessas plataformas. Esse modelo que está aí atende a algumas finalidades da educação que não é o que almejamos, né? Precisamos, então, discutir, estabelecer essas finalidades, as finalidades da educação que queremos, né? A inclusão e que para que essas tecnologias sejam submetidas a essas finalidades e não o contrário. Algumas dessas finalidades, né, só para citar, a inclusão dos estudantes na vida real e não numa bolha virtual, como diria o Freire. Que os conteúdos escolares nos auxiliam na análise e entendimento da vida real, que nos auxilia a melhorar a vida de hoje, e não dos estudantes de hoje, e não só depois que galgarem todos os degraus exigidos nas avaliações, no qual muitos não conseguem. Que a educação ofereça elementos para que os estudantes tenham condições de analisar, entender os problemas reais da vida concreta e buscar soluções para os mesmos. Algumas dessas finalidades.
né? Temos que buscar isso nas experiências inovadoras, no sentido que nos coloca a professora Terezinha Rios, né? Inovar é o que vai às origens, pensar de um jeito novo. Novo não é novidade, mas o que vai às origens. Busca o significado original, que muitas vezes é esquecido. Acho fundamental essa colocação da professora Terezinha. Feitos esses apontamentos, passamos a perguntar: qual que é o papel da tecnologia nesse contexto? Como submeter o uso da tecnologia a essas finalidades e outras que temos que discutir? Em função dessas finalidades da educação, qual a contribuição que a tecnologia pode dar? Obviamente, nossa função não será de treinar para testes, como diz o Freire. Essas são algumas questões para a gente refletir no momento atual, né? E além do como fazer. Agradeço pela atenção. Obrigada, Érica. E vamos, então, para as questões que a Elisângela poderá estar nos colocando. Eu faço, então, a apresentação da colega Elisângela André da Silva Costa. A Elisângela é graduada em Letras pela Universidade Federal do Ceará e em Pedagogia pela Faculdade Evangélica do Piauí. Ela é também mestre em Educação pela Estadual do Ceará, doutora pela Federal do Ceará e pós-doutora pela Faculdade de Educação da USP. Ela é professora adjunta da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, cuja sigla é a Unilab, onde atua como professora nos cursos de licenciatura do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, na disciplina Didática e Práticas Educativas. Ela também é professora colaboradora nessa instituição do mestrado acadêmico em Sociobiodiversidade e Tecnologias Sustentáveis, e como professora permanente do mestrado profissional em Ensino e Formação Docente, todos na Unilab. Ela é também a coordenadora institucional do Programa de Residência Pedagógica. Elisângela atua também como professora colaboradora no Programa de Pós-Graduação em Educação na UES, né, Estadual de Ciência Didática e Trabalho Docente, e onde ela é também vice-líder do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Educação, Diversidade e Docência. Membro do GPF e do Grupo Docência do Ensino Superior e na Educação Básica na UES. Ela trabalha vários temas de interesse em torno do estágio, a formação de professores, didática, práticas educativas, dialogicidade e interculturalidade. Dessa sua experiência, e tendo combinado com a Érica, que retomou para nós os fundamentos da educação, a Elisângela preparou o tema Docência e Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação. Que lugar o professor é convidado a ocupar? Ela vai abordar como a didática ilumina as nossas reflexões acerca do papel do professor diante das relações que se estabelecem entre tecnologia e educação. Também vai explorar um pouco os desafios do atual contexto, que o atual contexto coloca os professores e como as experiências vividas no exercício podem nos ajudar a construir e a pensar em novos caminhos. Ela elabora essa sua reflexão a partir das suas experiências sobre o sentido e o uso das tecnologias, das TICs, né, na formação de professores, com destaque para os estágios televisionados, que é também o tema da Érica, e a formação do professor pesquisador na pós-graduação como exercício de autoria. Vamos, então, passar a palavra para a Elisângela para as suas considerações. Ela terá também de 20 a 25 minutos para fazer a sua apresentação. Eu penso que ela vai utilizar alguns slides e a Márcia Teixeira Firmino
nossa querida auxiliar na Bahia, está providenciando a colocação e a imagem da Elisângela. Pronto, obrigada, Márcia. Eu queria iniciar saudando a professora Selma, a professora Cristina, a professora Érica, né, em nome de quem eu saúdo também todos os colegas que são professores na educação básica, na educação superior, os estudantes também, né, dos cursos de licenciatura, dos cursos de formação na pós-graduação estricto sensu, que vem nos acompanhando aí nas discussões e na vivência um pouco desses desafios, né, de como é que a gente lida com a educação nos tempos de pandemia, sendo mediadas pelas tecnologias da informação e comunicação. A organização dessa fala, né, ela foi tomando como referência, como a Érica já falou, algumas experiências das quais a gente já tinha vivenciado antes e depois, assim, desse ingresso no movimento de organização das aulas de forma remota. E aí eu tentei organizar a minha fala a partir de algumas referências que são importantes para nós, né? Como já foi mencionado pela professora Selma, eu sou professora na Unilab, e aí lá nós temos vivenciado algumas experiências interessantes que vão trazer um pouco de elementos que nos ajudam a refletir nesse momento. Márcia, você pode passar o primeiro slide? Márcia? Oi, estou passando aqui. Ah, tá joia. Pronto. Então, eu vou começando a apresentação, né, trazendo um contributo de frutos de aprendizagem da convivência com estudantes do continente africano, que é um símbolo adinkra, chamado Sankofa, e aí vai dizer para nós um elemento importante para o nosso exercício profissional como educadores, que é a resistência. Esse símbolo, ele traz a imagem de uma ave com a cabeça virada para trás, simbolizando a referência que se faz ao passado, e ela traz um ovo no seu bico, fazendo referência ao futuro. E esse símbolo adikra, né, ele vai nos convidando exatamente a voltar ao passado para ressignificar o nosso presente e entender melhor o futuro. Então, a nossa trajetória pessoal, profissional, de formação, de exercício da profissão, ela é capaz de nos trazer elementos que nos ajudem em tempos tão incertos de pandemia, de maneira mais tranquila, no sentido de não perder de vista aquilo que nós compreendemos ser princípios, serem valores importantes para o modelo de educação que nós defendemos, né? Então, a gente começa esse nosso diálogo a partir dessa referência cultural africana que é importante para nós. Você pode passar, Márcia, próximo. Retomando um pouquinho as questões que foram apresentadas pela professora Selma, né, falando da importância da didática, como é que ela vai nos ajudar nessa reflexão sobre o nosso papel como professores, das relações que se estabelecem entre tecnologia e educação, e como é que os desafios desse contexto atual que nós vivemos vai se apresentando e como essas experiências vividas por nós no exercício da docência podem nos ajudar a construir e pensar novos caminhos. Para dar conta de responder um pouco, né, de pensar em elementos que nos ajudem a responder essas questões, vou trazendo três concepções que são importantes para a gente pensar no nosso movimento como educadores. O primeiro deles é a educação como praxis social, a pedagogia como ciência da educação e a didática. Por que é importante pensar nisso? Se a gente faz uma reflexão que tenta trazer para debate a transição, né, dessa preocupação que é muito presente no contexto atual do como fazer e expandindo para o todo fazer, a gente precisa compreender a nossa atuação profissional situada dentro de contextos históricos, sociais, que são atravessados por questões de natureza cultural, econômica, política, que desafiam todos nós, né, que vão trazendo para a nossa compreensão, interferindo cotidianamente no nosso trabalho, projetos de sociedade que são distintos. Então, esses embates permanentes vão estar sendo colocados a partir dessas três referências. Se eu compreendo a educação como praxis social, eu vou compreender que não há distinção entre teoria e prática, e sim uma unidade. Então, todas as nossas ações, enquanto educadores, elas são reveladoras também de projetos de sociedade. Muitas vezes as pessoas não se dão conta de maneira mais crítica e refletida dessa questão, mas toda a ação ela tem compromissos estabelecidos intencionalmente para o tipo de sociedade que nós queremos ajudar
a continuar em voga ou então a transformar. Quando a gente fala nisso, a gente entende que a educação ela não é neutra, já que ela se alinha com projetos de sociedade distintos, né? E é a pedagogia como ciência da educação que vai nos ajudar a problematizar essas finalidades da educação, a entender como é que ela atende às questões que são demandadas pelo contexto, que nos desafiam, mas também quais são os elementos que vão se constituir como norte. É a emancipação dos sujeitos ou é a reprodução não só de conhecimentos, mas também das relações sociais que historicamente têm se estabelecido. E aí a didática vai entrar exatamente como componente, né, como parte da didática que vai lançar o seu olhar sobre o fenômeno que se alinha com o processo de ensinar e, por consequência, também de aprender. Então, vai pontuar para nós questões importantes, como as contradições, as limitações que estão presentes na nossa trajetória de trabalho e que vão interferir de maneira direta nas condições que a gente tem para estabelecer as mediações entre os processos de ensino e de aprendizagem. Mas você pode passar, por favor? E aí, dando sequência, né, como a gente falou, que a educação ela é uma prática social situada historicamente, a gente não pode compreender as questões relacionadas às tecnologias sem se dar conta do contexto mais abrangente no qual essas tecnologias se inserem. Então, a gente tem alguns elementos que são importantes para considerar, como a sociedade contemporânea, que ela traz marcas e transformações importantes nos contextos político, econômico, social, cultural, um desenvolvimento acelerado das tecnologias, sobretudo as tecnologias da informação e comunicação, que vão interferindo nas questões relacionadas ao mundo do trabalho e, por consequência, na forma como a educação e a escola em particular é convidada a fazer parte desse processo, tentando formar as pessoas numa perspectiva de inclusão para atender às demandas que emergem da sociedade de forma abrangente, né? Então, nós temos aí a pandemia trazendo para nós que esse modelo de sociedade que nós vivemos hoje, que apesar de ser tão marcado por evoluções tecnológicas e científicas, é igualmente marcado também pelo aprofundamento de processos de exclusão social, de desigualdade, e vai se constituir para nós o momento da pandemia como um holofote lançado sobre essas questões que, como a Érica bem já colocou, elas não são novas, mas que nos desafiam. Então, a gente compreende a pandemia como uma situação limite que vai freando, mais uma vez, as possibilidades que nós temos como sujeitos, né, de forma mais abrangente, de avançarmos nos nossos processos de humanização. Então, a pandemia, ela é um momento que coloca mais ainda em evidência esses desafios históricos que todos nós já vivemos. Tudo isso chega à educação e atravessada por políticas neoliberais que colocam como referência não o compromisso com a humanização, mas o compromisso com uma qualidade, numa perspectiva da qualidade total, da organização gerencial da educação, preocupada com resultados, preocupada com performance e reduzindo muitas vezes o nosso papel como professores a executor de tarefas. Então, a preocupação de natureza política e pedagógica, ela é deixada um pouco de lado nesse movimento que é desencadeado pelas políticas neoliberais hoje, e o foco muito grande nos resultados. Olha-se muito para fora da escola, das expectativas relativas a resultados, ranqueamentos e outras questões dessa natureza, e deixa-se um pouco de lado a escola enquanto uma instituição viva, pulsante, repleta de culturas. Quando a gente puxa esse debate para a educação e tecnologias, a gente vai visualizar que dentro desses processos educativos e a relação que se estabelece mediada pelas tecnologias, todas essas contradições que estão presentes no contexto social mais abrangente, elas vão aparecer novamente, demandando de nós, na condição de educadores, né, o convite que Paulo Freire também já fazia para todos nós, de refletir criticamente sobre o nosso papel, sobre a sociedade e a maneira como o que se processa no campo social mais abrangente chega dentro das escolas e é tratado por nós em relação
ao currículo que se propõe, aos objetivos que são estabelecidos, aos compromissos políticos e pedagógicos da escola com a formação dos sujeitos. Nesse sentido, a gente vai visualizar, né, como já bem coloca o professor Bernard Charlot, o professor como um profissional da contradição. Convivemos cotidianamente com as contradições que são postas diante de nós. Temos projetos políticos pedagógicos que têm muito presentes, né, uma discussão sobre a inclusão, sobre a diversidade, mas, ao mesmo tempo, nós temos políticas que vão ter o compromisso com a performatividade, com as questões que vão demandar uma quantidade cada vez maior de resultados com uma quantidade menor de recursos, a responsabilização dos sujeitos e dos professores e a retração do Estado, deixando de cumprir o seu papel e colocando na escola e nos professores essa responsabilidade. Então, cotidianamente, nós precisamos lidar com decisões rápidas e que demandam de nós uma postura ética diante do nosso trabalho. E aí, nós temos também, né, para finalizar esse contexto inicial, os contributos da didática que vão trazer para nós, junto com a compreensão que eu já falei para vocês de pedagogia e com a compreensão que se tem de educação como prática social, que isso tudo precisa ser problematizado e nós, como sujeitos históricos que somos, convidados a tomar decisões. Então, articular, né, como o Paulo Freire já bem colocava, as denúncias desse contexto que é desigual, que é desumano, que é antidemocrático, mas também apresentar outras possibilidades de construção de inéditos viáveis a partir de nossa intervenção na realidade. Pode passar. Pensando nisso, né, eu trago duas experiências, assim, como a professora Selma já tinha anunciado, né, e uma delas aconteceu antes da pandemia e outra aconteceu agora, dentro desse contexto de pandemia. A primeira delas é uma relação que a gente estabeleceu com os estágios supervisionados. E aí é importante a gente pensar que toda a inovação que a gente se propõe a fazer, como a Érica bem já colocou para nós, ela precisa ter uma raiz de natureza histórica. O que é que nós estamos querendo superar? O que é que nós estamos querendo ressignificar com a nossa vivência nessas experiências em específico, né? Então, nós vivenciamos, eu e a professora Sinara Mota, né, que é da Unilab, que vivenciou comigo essa experiência, nós tínhamos um grupo grande de estudantes vivenciando estágios e absolutamente desestimulados porque eram vinculados a um programa de iniciação à docência e na cabeça deles, eles não precisariam do estágio supervisionado, porque eles já dominavam muitas técnicas, já conheciam muito bem a escola e etc, etc. E aí, ao mesmo tempo, se alimentando de críticas que eles próprios faziam, as dificuldades que enfrentavam no contexto da educação básica com os estudantes tomando as tecnologias, celulares e companhia, como sendo uma espécie de concorrentes dos professores. Então, de posse desses dois desafios, né, nós resolvemos reformular a experiência de estágio supervisionado, considerando os contributos que são trazidos pela professora Socorro e pela professora Selma Garrido, a importância de pensar a profissão, a importância de problematizar. E aí nós resolvemos organizar o estágio a partir de algumas novas tecnologias. Então, nós articulamos que o estágio se constituísse como uma experiência de pesquisa, articulando as novas tecnologias, filmagens, fotografias, uma experiência de diálogo com a escola que culminasse com a produção de vídeos documentários ao final desse movimento, né? Então, tudo que a gente tinha se colocado à disposição para fazer junto com os estudantes foi sendo realizado de maneira muito interessante, através de uma colaboração estabelecida entre estudantes e entre professores. Não havia o domínio de técnicas, né, necessárias a dar conta da produção dos vídeos documentários, encontramos parceria com outras instituições, como o Centro de Educação à Distância do Ceará, e aí foi um movimento super interessante, porque o que era o interesse apenas do como fazer naquele momento, que era aprender a editar um vídeo, por exemplo, a formação que nós tivemos complementar, ela foi nos ajudando que qualquer processo de produção, a partir das novas tecnologias, ele vai demandar um processo de pesquisa. E aí casava exatamente com a experiência de estágio que nós estávamos querendo fortalecer. É a problematização da realidade,
É o exercício do olhar crítico, a problematização, o diálogo com os diferentes sujeitos para identificar quais são os elementos presentes nessa realidade que limitam e que possibilitam o desenvolvimento de uma atividade docente de qualidade no contexto das escolas, né? E aí, nesse movimento, nós tivemos várias aprendizagens e contributos importantes. A escola podendo se ver como parceira, tendo retornos respeitosos em relação à sua contribuição, suas limitações. Não tínhamos condições materiais nem físicas que eram maravilhosas, mas com muito respeito ao trabalho que as escolas conseguiam fazer e o importante trabalho feito por professores e por gestores na construção desses processos, né? Tivemos a vivência de trabalho colaborativo, a vivência de diálogo e, sobretudo, os estudantes se sentindo sujeitos no processo, produzindo conhecimento relevante sobre a escola e deixando contributos importantes para eles também, né? Mas você pode passar, que aí eu vou falar um pouquinho também sobre a outra experiência. A experiência do estágio foi no momento anterior à pandemia. No entanto, né, nós fomos surpreendidos esse início de ano agora com a necessidade de afastamento social, né, por conta da pandemia, ao mesmo tempo que estávamos iniciando uma disciplina no programa de pós-graduação em educação da Universidade Estadual do Ceará, com a disciplina de pesquisa educacional. É o professor Simão Martins, né, que é meu colega de trabalho, vivenciou esse movimento, essa travessia, junto comigo e outros 38 estudantes, né, alguns deles estão nos assistindo agora. E aí a gente foi surpreendido por essa necessidade, e aí alguns desafios se colocaram para nós. O primeiro deles foi a necessidade da aula remota. Fazer o quê? Nosso primeiro dia de aula foi suspenso, porque não poderíamos mais ter aproximação física com os estudantes. Então, algumas tomadas de decisão foram acontecendo. Então, tivemos as aulas remotas, mas sem abrir mão em momento nenhum dos princípios geológicos que queríamos que norteasse o nosso trabalho. Então, algumas decisões rápidas foram necessárias. De fato, a preocupação com como fazer, porque apesar da gente ter os princípios, né, em vista, lá orientando as nossas ações, a gente precisava também se preocupar com as questões de natureza operacional, organização de ambiente virtual, o que fazer para lidar com esses desafios. Nesse movimento, foram 15 semanas de aula, e aí nós tivemos a oportunidade de refletidamente, pacientemente, fazer alinhamentos das dimensões técnica, ética, política e humana dessa formação, trabalhada no contexto da pós-graduação, no sentido de acolher nossos estudantes. São muitas realidades distintas, a gente teve muitos desafios, teve parentes de estudantes que faleceram, infelizmente, né, no decorrer da trajetória. Alguns estudantes também adoeceram. Então, foi muito desafiador e, lado a lado, com o compromisso da qualidade de formação que a gente precisava ter, a gente precisava também fazer um movimento de acolhida desses estudantes. Eu acho que é uma grande referência que é importante para a gente poder se pensar nesse momento, né? Então, alguns alinhamentos foram nos impulsionando a desenvolver propostas que deixassem evidente para nós e para os estudantes o compromisso com a formação do professor pesquisador. Então, a articulação entre a teoria e a prática acontecendo o tempo inteiro. O reconhecimento do professor como pessoa, e aí considerando toda a trajetória que tinha já anterior à chegada no mestrado, mas também esse momento que era vivenciado e que era desafiador para todos eles. A articulação do ensino com a pesquisa, e aí foi um movimento muito interessante, porque nós colocamos dentro da disciplina a elaboração de um diário de formação. Esse diário teria o espaço para registros das aprendizagens, das novas leituras, das dúvidas pelos estudantes, mas teria também um espaço para eles falarem um pouco da sua vivência nos tempos de pandemia, como era que estava assim, nessa travessia para eles. Isso se constituiu também como um momento importante de diálogo, de ressignificação dos próprios conhecimentos, saberes da experiência desses professores. Foi uma coisa muito interessante. Se produziu individualmente os diários, né, de formação, mas também houve movimentos de trabalho coletivo, que é uma aproximação que é importante dentro da organização do ensino mediado pelas tecnologias, que é a possibilidade da proximidade apesar da distância geográfica. E aí, nesse movimento, a gente foi trabalhando com os estudantes o exercício da leitura, da problematização da realidade,
mas também da escrita. E nesse movimento a gente fortaleceu a perspectiva de autoria dos estudantes. Autores, né, para eles se perceberem como autores das próprias trajetórias históricas, como autores dos próprios textos e autores das próprias práticas. E as aprendizagens que foram surgindo nesse contexto foram tornando evidência algumas coisas para nós, que a formação ela precisa se fortalecer como uma prática dialógica e como uma prática experiencial, tem que passar pelos sujeitos, pelas suas experiências, para compreender o sentido e o significado. O compromisso político dessa formação, eliminando o caminhar metodológico, e aí é importante que a gente reafirme, né, o compromisso social e político da própria pós-graduação com a problematização das práticas educativas e a elaboração de estratégias de transformação dessas realidades, a ressignificação das teorias da prática e a aula como uma construção colaborativa. Então, foi um movimento importante que eu acho que é isso que precisa ser afirmado, né? Os estudantes e professores agindo colaborativa, ideologicamente, como produtores de conhecimento e produtores da sua profissão também. Pode passar, Márcia. E aí, lendo um pouco nessas experiências, a partir do que a didática nos traz, nós vamos evidenciando algumas coisas que são importantes, que têm feito parte das nossas discussões, tanto na licenciatura, como nos grupos de estudo e também na pós-graduação. Do saber da experiência ao conhecimento pedagógico. É importante a gente respeitar, acolher aquilo que os estudantes trazem, que os professores trazem das suas experiências formativas, mas é importante que isso seja também acompanhado pela problematização, pelo aprofundamento de leituras, para que se criem referenciais teóricos que os ajudem a compreender melhor suas práticas e reformulá-las, ressignificando, ampliando e consolidando conhecimento. Vou colocar aqui na verdade, na linha de Selma, uma provocação, né? Que eu cheguei a escrever aqui no chat, mas não postei, vou postar agora. Primeiro de tudo, parabenizar as expositoras, a Elisângela e a Érica, que trouxeram realmente comunicações muito importantes e pertinentes nesse atual momento que nós atravessamos, né? Um momento de muitos impasses. Eu vejo, inclusive, como impasse, porque eu estou vivendo isso na minha universidade, que é a Universidade Federal da Bahia, nesse momento em que estamos prestes a retomar as atividades de ensino, mas ainda não sabemos como nem quando. Então, estamos democraticamente discutindo em vários setores da própria universidade para descobrirmos as melhores condições para os professores e para os alunos de retorno. Então, o professor, diante de tantos impasses nesse atual contexto, não é de fato um trabalhador das contradições, como disse o nosso amigo Bernard Charlot. Eles são instados a alavancar a sociedade do conhecimento, mais do que nunca agora, temos que voltar, as escolas têm que retornar, cadê a universidade? Esse profissional clama por formação, inclusive tecnológica. Do lado dos alunos, nós temos, pelo menos nos cursos de licenciatura da UFBA, fizemos uma pesquisa muito recentemente, mais de 60%, acho que 80% na pesquisa que nós realizamos com praticamente metade dos nossos alunos que nós atendemos em didática nas licenciaturas, eles contam com apenas um smartphone com Wi-Fi compartilhada, com amigos ou com vizinhos. Então, assim, muito embora eu não seja contra o trabalho com as tecnologias de nenhuma maneira, eu percebo, tanto quanto as expositoras, as palestrantes de hoje, a importância de entendermos esse retorno, essa retomada, num contexto historicamente constituído de exclusão digital, né, das pessoas mais pobres e de precarização do trabalho docente. A Érica, por exemplo, falou muito em mercantilização, né? Elisângela também chamou muita atenção a gente observar todo esse espectro social, político e econômico que atravessamos.
Na verdade, a minha questão é uma provocação para que a gente reflita e, enfim, possa discutir aqui alguns caminhos, algumas alternativas, porque, querendo ou não, nós temos que retornar às aulas. A pandemia se alongou demais no Brasil. Já estamos desde março, final de fevereiro, março, não é? Isolados, distanciados fisicamente. Por isso que o termo correto é distanciamento físico, não social, porque socialmente, olha nós aqui, né? Nós estamos aqui. Então, isso não é um distanciamento social, é um distanciamento físico. Gostaria que Érica e que Elisângela ponderassem sobre essa precariedade e as possibilidades de um retorno para o qual estamos sendo conclamados, com alguma condição, né, de resguardar a qualidade do ensino aí. Nós estamos, isso, precisando de formação, os professores clamando por formação. Um comentário que eu fiz com a professora Selma, quando fui convidada para dar uma formação usando essa, a distância. Eles estão pedindo por essa formação. Eu acho um momento extremamente importante que precisamos, o que eu disse à professora Selma no momento, precisamos ocupar esse espaço, porque não é só tecnologia, né? Que educação que queremos, é um momento propício para tudo. Então, assim, nessa tragédia, as coisas, como a Elisângela colocou, um holofote sobre os problemas, então, um momento oportuno de olharmos com muito cuidado, com muito zelo e muito investimento para esses problemas, para refletirmos juntos, né? Nós também, na UENG, estamos enfrentando esse problema. Hoje mesmo já tive informação como mexer com a tecnologia, e estamos construindo isso. Agora, o engraçado é que a gente tem tido uma parceria muito grande com os alunos, né? Ao procurar aproximar, eles vão sugerindo redes, como ajudar o colega, como ajudar, né? É o que eu disse também, a gente não vai atingir todo mundo, isso está claro, né? Mas alguns vão cancelar a matrícula, alguns não vão acompanhar, e a gente não começou, começaremos na semana que vem, estamos nos preparando para isso, mas o diálogo com os alunos, reunião com alunos, até uma questão fundamental, como vou fazer o estágio nesse momento, né? Olha só, como vou fazer o estágio. Mas também, como não aproveitar esse momento, utilizar para refletir sobre a realidade da educação, a realidade das escolas, as condições de trabalho, né? E tudo isso. Então, é um campo aberto, eu acho, que a gente está construindo, e a única forma de fazer isso é coletivamente, inclusive com os alunos, né? Inclusive com os alunos. Estão sendo cobrados também pelos alunos, eles querem retornar de alguma forma, começar. Como vai acontecer de fato, a gente não sabe, como não sabe de muitas coisas. Mas estamos dispostos a construir e ocupar esse espaço. É importante que ocupemos esse espaço, senão outros vão ocupar da pior forma. Com relação a, não sei se respondi, mas Elisângela nos ajuda a completar, professora Cristina. Com relação ao que a professora Selma coloca, como envolver esses professores, a questão da valorização profissional, como ouvir os professores. Eu acho que nossas experiências, né, mostram isso. Primeiro, o reconhecimento desses professores como produtores de conhecimentos, saberes com os quais precisamos dialogar. Eles são... E não é uma situação fácil. Não é uma situação fácil, é um processo longo, mas a gente teve indicativos disso, né? Nós não temos, na maioria das vezes, os apoios das políticas, o apoio institucional. Nesse caso do Grupo Colaborativo de Formação de Professores, foi um projeto de extensão,
mas que veio em função de auxiliarmos o PIBID, que tinha um espaço, né, e, propiciou a articulação institucional, formalizou essa relação institucional, e aí aproveitamos isso e ampliamos para outros professores que orientavam estágio e que queriam essa formação, né? É um processo longo de ouvir, de fato, esses professores e construir junto, não tem outra forma. Com relação à valorização que os pais estão tendo hoje aos professores, é muito interessante porque vem nesse contexto de um trabalho precário, em que eles têm que ajudar também, né? Esse trabalho em ensino remoto, que é o que é possível fazer, né? Só que hoje eles estão reconhecendo isso. Uma análise bem interessante do professor Luiz Carlos Freitas é que, a gente viu isso muito próximo, por isso que eu busco muito o professor Luiz Carlos Freitas, porque vivenciamos isso também, as plataformas, elas são silenciosas, elas não precisam da ajuda do professor, dos pais. Vão colocar esses alunos quietos em uma relação entre eles e o que está sendo comandado na plataforma. Então, assim, é um risco que corremos muito grande, e aí não sei se teremos o apoio do pai que estão tendo hoje, porque eles estão tendo que ajudar nesses processos, nas atividades dos alunos e tudo mais. As plataformas, numa lógica mercadológica, né, que não diferentes finalidades para a educação, essas plataformas vão vir colocando um aluno sentado para questões conhecimento, questões de preparação para a prova, aquele roteiro de que você não acertou aqui, vai por ali, errou, um automatismo, né? Um automatismo muito grande. O que é muito sério, piorar a situação que já estamos. Então, essa é a questão que eu vejo com relação à valorização profissional e que, é claro, as políticas públicas não valorizam o professor, não valorizam a profissão professor. Isso é uma luta grande ainda que temos que fazer. Mas temos que construir junto com esses professores no dia a dia, nessas atividades. É o caminho que estamos tendo hoje, além de lutar por novas políticas públicas. Uma coisa que esse espaço nos coloca, que a gente já pode agir de imediato, é reivindicar o acesso à internet livre para todos. É o momento oportuno de exigir isso dos governantes, né? Mais do que oportuno, já era para ter sido feito, só que não, né? Então, vamos fazer agora, aproveitando esse momento. Algumas das colocações que eu posso fazer agora, a gente continua conversando. Obrigada. Obrigada, Érica. Elisângela, você gostaria de se pronunciar sobre as questões? Sim, professora. Eu vou começar também pela pergunta da professora Cristina. Considerando o momento que a gente vivencia hoje, né? Algumas realidades, elas se desenharam dentro do Brasil de maneira muito distinta. Algumas universidades suspenderam as suas atividades, o seu calendário acadêmico, né, nas atividades de ensino, e foram pensando em ações que seriam necessárias para essa retomada do calendário, né? Então, hoje nós temos as universidades pensando nessas estratégias de retorno para os cursos de graduação, por exemplo, né? E aí alguns elementos são importantes para a gente considerar. Então, talvez alguma alternativa interessante fosse essa, de não trabalharmos solitariamente, mas desenvolvermos propostas interdisciplinares e colaborativas de formação para os estudantes nesse momento. Entendendo que, evidentemente, né, vão ter decisões a serem tomadas relativas à quantidade de conteúdos, aos elementos que são colocados para a estruturação dos próprios planos das disciplinas, mas essa é uma questão que é importante de ser pensada. Não dá para continuar com a mesma lógica, é preciso repensar. Outro elemento que foi colocado pela Érica, que eu penso que seja importante a gente pensar, são as garantias de acesso,
Então, nós temos já um movimento, né, desencadeado por algumas universidades de chegada de recursos para colocar à disposição dos estudantes dados móveis para poder acessar, e eu acho que essa é uma pressão que tem que acontecer mesmo, né, em relação ao Estado, que é para a colaboração com formas efetivas de materializar as possibilidades de acesso e não de tornar mais profundas ainda, né, as distâncias que vão promovendo a exclusão dos estudantes. Aos professores em processo de formação, dentro do contexto das universidades, né, a gente visualiza um movimento que está sendo desencadeado, que foi demandado, inclusive, né, que é de propostas de formação para os professores dentro das universidades. Então, tem calendário de formação, tem custos de formação sendo pensados, mas uma coisa que eu penso que é interessante a gente pensar também é que perspectiva de formação é essa que está sendo trabalhada mesmo com para o uso dessas tecnologias? Porque se a gente fala da importância da colaboração, se a gente fala da importância do saber da experiência, então os pontos de partida dos próprios professores dentro das universidades são pontos de partida que são distintos. Alguns já dominam, já interagem muito bem com essas tecnologias, já utilizam efetivamente dentro das suas aulas, e outros ainda não. Então, eu penso que, até para pensar nessa formação, temos centros de educação à distância, institutos de educação à distância, que podem pensar demandas que são específicas para professores, sem perder de vista a fundamentação que é necessária para refletir sobre os princípios que precisam guiar essa nossa ação, mas eu acho que não dá para colocar todo mundo dentro de um mesmo modelo que ingesse essa formação e, de repente, se torne algo ou para além daquilo que eu sou capaz de dar conta, de manusear, ou então aquilo que eu já domino, para mim será desinteressante. Então, eu acho que um movimento interessante é saber o que esses professores sabem, saber quais são as demandas formativas para poder colocar em diálogo essa formação com os desafios vividos pelas práticas dos professores. Tem aqui uma questão do Sid Clay Caldas para as duas. Há risco, no contexto atual, porque alguns professores passam a acreditar que possuem didática por saber manusear as ferramentas tecnológicas digitais? É uma pergunta que ele está fazendo. Aqui há uma outra pessoa que eu não consigo identificar. Quais as sugestões de proposta de estágio para a pedagogia nos anos iniciais? Além de cumprimentos, ótimo diálogo, etc. Eu acho que tem aqui essas duas questões que vocês poderiam também se colocar. A primeira pergunta, né, era se havia o risco das pessoas entenderem que, porque dominam as tecnologias, teriam o domínio da didática, né? Eu acho que isso é uma coisa importantíssima para pensar, porque quando a gente reflete sobre a forma como a gente organiza as experiências formativas, a gente precisa compreender quais são os horizontes para onde essa experiência é capaz de conduzir os estudantes. E, às vezes, a gente domina algumas tecnologias da informação e comunicação, mas elas trazem uma visão de didática que é uma visão de didática instrumental. Então, ela vai me dizer que eu sei organizar uma determinada experiência dentro de um recurso tecnológico que está presente aí nas diferentes plataformas, e acho que isso é o suficiente. Isso é uma pontinha do processo formativo como um todo. Então, a gente precisa se indagar permanentemente, né? O que é que essa experiência está ajudando a desenvolver no estudante? Se eu quero desenvolver um espírito crítico, investigativo, problematizador, eu preciso fazer que essas ferramentas, elas desafiem os estudantes a colocarem em movimento essas elaborações de hipótese, formulação de ideias, expressões, divergências e tal. Se eu configuro as tecnologias, por exemplo, para me darem respostas fechadas, eu rapidamente consigo fazer correção em massa de determinadas atividades, né, que estão sendo colocadas, a gente corre o risco
de que se avancem as plataformas digitais com inteligência artificial que rapidamente nos substituem no processo de formação. E aí eu, como professor, estou usando muito bem uma ferramenta tecnológica, mas não a favor da docência, da compreensão do professor como um intelectual, como um político, mas como um técnico, e que facilmente, não se iluda, é substituível, nessa perspectiva reduzida, por uma máquina. Se o que me interessa é só o objetivo, né? E a outra pergunta era o que fazer com os estágios, né? Nesse movimento. Acho que a Érica já até andou dando algumas pistas que são interessantes para nós. Eu acho que a primeira movimentação que é necessária em estágio, seja ele qual for nesse momento, é o de uma aproximação respeitosa com os docentes. Então, entendendo que eles estão vivendo um momento difícil, de exposição das suas próprias casas, né, para as pessoas. Nosso ambiente de casa, do nosso lar, está exposto para todo mundo, inclusive com as dificuldades que a gente enfrenta. Então, o movimento é de aproximação respeitosa, de aproximação de diálogo. É importante que a gente se aproxime do professor no sentido de querer colaborar também. E aí temos experiências, né, e aí fica uma dica para vocês visualizarem. Dentro do livro Estágio e Docência, que foi escrito pela professora Socorro Lucena, pela professora Selma Garrido Pimenta, dá algumas pistas interessantes para nós, como projetos de investigação, como processos de colaboração. Então, nós precisamos nos colocar lado a lado com os professores para saber como é que nós podemos ajudá-lo nesse processo de redescobrir desses desafios que estão sendo colocados. É a primeira aula dela. Estamos aprendendo junto com eles a fazer esse movimento. Então, nós precisamos nos colocar na condição de parceiros e iluminando um pouco as reflexões sobre esse movimento a partir dos referenciais teóricos que sustentam a nossa ação, né? É isso. Há uma série de outras questões aqui que eu vou ler antes de passar para a Érica, porque aí vocês vão também trabalhando juntas, não é? A Ilse Abeg pergunta se estão sendo consideradas atividades remotas implementadas pelos estudantes estagiários como carga horária da parte prática de estágio. Como vocês avaliam isso? Então, se as atividades remotas implementadas pelos estudantes estagiários, isso está sendo considerado como carga no horário da prática deles no estágio. Tem outra questão aqui, podemos dizer que é da Sinara Carvalho, podemos dizer que a didática está se ressignificando nesse momento de fortalecimento dos usos de recursos tecnológicos. Aqui tem uma colaboração da Rosângela Fernandes, que ela traz da experiência dela e que ela diz o seguinte: caso queiram, é possível fazer estágios pelo Classroom e a aula pelo Meet, dos professores em exercício, como é o nosso caso no estado do Paraná. Estão trabalhando na educação básica desde abril. A Rosângela leciona pelo Meet com a participação interativa dos alunos. Ela reconhece que essa forma de ensino não é a melhor, contudo, é um dos caminhos possíveis nesse momento de pandemia e distanciamento físico. Aqui uma outra questão, a análise de nossas aulas nos ajudam na reinvenção que esse momento requer. Essa também da Marina. Importante, diz o Leonardo Severo, considerar que muitos arranjos curriculares acionados pelas escolas estão descaracterizando a concepção interativa e problematizadora de aprendizagem, porque elas se limitam ao envio e recebimento de tarefas, quase nos moldes do ensino programado. Super interessante. Eu ia perguntar a carga horária de estágio. Como eu comecei dizendo, a importância do estágio não é só prática, né? Ele é teórico prático. A reflexão tem uma importância fundamental
nesse processo, reflexão sobre tudo que está acontecendo. É lógico que a forma de acessar o que está acontecendo não vai ser presencialmente, não vai ser. Então, nós estamos planejando uma articulação com as redes aqui, estou falando aqui, o núcleo de estágio do qual eu faço parte lá na UENG. Planejando articulação com as redes, que já estão trabalhando. Aliás, os próprios alunos vão nos trazendo os relatos. Olha, minha mãe, que estuda na EJA, está lá vendo a TV, tal hora, vendo questão de diversas ações, o material que está sendo usado, eles já trazem isso. Então, assim, a gente está tentando organizar seminários, webinários, análise de situações, além dessa parceria com as redes municipais, estaduais, dos alunos participarem com os professores, né, dos momentos síncronos, né, que eles estiverem fazendo, análise de material, né, para vocês terem uma ideia, o material que está sendo usado pelo Estado extremamente precário, já reconhecido pelo próprio governador, e os alunos já apontavam esse material que os alunos estavam utilizando, né, e chamaram a universidade, material comprado, caro, né, plataformas e tudo mais, materiais impressos, convidaram os professores da universidade para colaborar, né, com a revisão desse material. Ele foi pago para grandes empresas e nós vamos colaborar para a revisão, né, uma contradição. Então, assim, o que a gente tem visto é uma possibilidade muito grande na discussão do estágio, de o estágio ocupar um lugar que é merecido de importância maior ainda nesse momento, já que a reflexão sobre essas situações é de extrema importância para a formação. Nossa, também aprendendo sobre o que está acontecendo, refletindo sobre o que está acontecendo. Então, a gente está vendo essas possibilidades, ainda não concretizando, estamos planejando isso, os materiais, acompanhamento, relatos de experiências, de situações, e a reflexão, e convidando os professores das outras disciplinas, da sociologia, para nos ajudar a pensar, né? Das diversas disciplinas do curso, didática e outros, antropologia e vários outros, para nos ajudar a pensar sobre essas. Professora, então eu acho que é isso, né? Um movimento que nós tivemos a oportunidade de viver na tarde de hoje, de trocas de experiências, de valorização do que o outro traz, de olhar para o que nós fazemos, de problematizar a realidade, nos colocar esperançosamente, como o Paulo Freire já propunha, né, nesse movimento de buscar o inédito viável, acho que é o que a gente precisa, né? Se fortalecer nesse momento enquanto uma rede de professores comprometidos com a educação pública, de qualidade e que tem acesso para todos nós. Eu acho que é isso, é agradecer profundamente pelo convite, a alegria, a responsabilidade muito grande, né? Mas é um momento de profunda aprendizagem e hoje eu sou só gratidão, tá joia? Obrigada, Elisângela. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui e quero citar a professora Socorro Lucena, né? Como é o que ela diz, né? Espero que esse encontro seja um pretexto para a gente continuar conversando e aprendendo, em especial sobre a docência, sobre a prática docente, nesse estágio que é a vida. Eu quero fazer uma sugestão para todos, e vocês poderiam transformar tudo que vocês estão escrevendo aqui no chat num texto. Olha aí que belo texto coletivo que daria isso, hein? Pensem nisso, pessoal, todos que se manifestaram aqui. Beleza, beleza. Olha aí, além do texto que as duas estão produzindo para colocar na página da Amped, da Andip, aliás, da Andip, sairia um belo texto aqui, né? Além de outros candidatos que queiram fazer live, não é isso, Cris? Que acho que valeria a pena. Faço uma provocação para nós todos, que é a necessidade de nós, nesse contexto da universidade,
ouvirmos os estudantes. Os estudantes têm sido pouco ouvidos. É preciso dar voz real, efetiva, e saber como que eles estão vivendo esse momento, que problemas e que alternativas que eles propõem. Porque a universidade, me parece, de novo, está decidindo por eles. Então, fica essa provocação. Agradeço imensamente as duas, e a Cristina e a Márcia, por esse suporte, e passo agora para a Cristina fazer o encerramento. Eu agradeço a todos os presentes, essa linda assistência, o pessoal da Andip e a Selma, que organizou com tanto carinho esse momento de reflexão. Saímos daqui hoje mais enriquecidos e enriquecidas. Agradeço muito às palestrantes, a Elis, a Érica, posições fantásticas, não só inovadoras, mas muito éticas. Gostei muito de suas falas. Quero sinalizar aqui e agradecer demais a presença de muitos colegas professores. Estou vendo aqui Marineide, Marina, mas sei que tem outros, o pessoal do meu grupo do GEPEL, o pessoal de todo o Brasil que está aqui. Meus agradecimentos. Fica, então, eu concordo com a provocação de Selma, e a ideia de que esses chats a gente possa utilizar, né, na escrita dos artigos que as lives deverão produzir para a gente colocar no nosso site. E deixo aqui também um recadinho para que vocês se cadastrem na associação Andip. Estamos com as inscrições abertas para esse cadastramento, no momento gratuito inteiramente. O endereço é www.andip.com.br. Peço perdão pela propaganda, mas é fundamental. www.andip.com.br. Façam suas inscrições e a cada mês nós teremos uma live da Andip aqui, esperando contar com suas presenças novamente. Um beijo, um grande abraço, e era isso.